O que você faria se estivesse em completa escuridão e aí, de repente, percebesse o leão cantar, contemplando o nascimento do mundo de Nárnia? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trago para vocês O Sobrinho do Mago, de C.S. Lewis, o livro 1 das Crônicas de Nárnia. Então, gente, essa história vai se passar em Londres e aqui nós teremos duas crianças, dois amigos, o Diggory e a Polly, que são vizinhos e acabam se conhecendo quando um entra no quintal do outro. Eles moram em um quarteirão onde todas as casas elas são geminadas, elas são grudadas umas nas outras. E de uma casa para outra existia uma espécie de corredor ligando todas as casas. E aí, essas crianças decidem se aventurar por esse corredor. Eles têm curiosidade em saber o que há na casa vazia, vizinho à casa de Diggory. A sequência era a casa de Polly, de Diggory e a casa vazia. Então eles embarcam nessa aventura com essa pretensão. E aí, andando pelo corredor, eles percebem uma portinha. E aí, para a surpresa de Diggory, ele estava no laboratório de seu tio, o tio André, que vivia trancado nesse quartinho fazendo experimentos. E aí o tio André aproveita o momento com as crianças para testar o seu experimento com anéis mágicos. A primeira a experimentar esse anel, enganada, é a garotinha Polly. E quando Polly toca no anel, o amarelo, existiam duas cores de anéis, o amarelo e o verde. Assim que Polly toca no anel amarelo, ela desaparece. E aí tio André conta seu verdadeiro plano. Fazia muito tempo que ele procurava uma cobaia para testar o experimento, mas ele só tinha conseguido testá-lo com porquinhos da Índia. E como porquinhos da Índia não falavam, ele não tinha como saber se o experimento tinha ou não dado certo. Então Diggory tem uma missão, já que a sua amiga desapareceu. Ele tem que ir buscá-la, seja para onde o anel a tenha levado. Mas antes disso, tio André conta a história dos anéis. Ele conta que os anéis eles são feitos de um material que veio de uma caixa de Atlântida, por uma parente distante já falecida. Para quem não sabe, a lenda de Atlântida ela é anterior ao surgimento dos Homens das Cavernas. E aí o Diggory ele vai atrás da Polly, levando além do anel amarelo, o anel verde, que na teoria do tio André seria o anel que os traria de volta. O amarelo os transportaria para esse mundo desconhecido e o verde os traria de volta para casa. E aí nessa viagem, eles vão parar em um bosque, algo lindo, que aqui no livro é descrito como algo tão silencioso, tão pacífico, que é possível ouvir o crescimento das árvores e também ouvir as suas raízes bebendo água dos lagos. E aí eles percebem que esse bosque, ele não chega a ser um mundo, é apenas um lugar de passagem. E não tinha apenas o lago que eles chegaram, o bosque era repleto de lagos. E aí eles decidiram explorar na esperança de encontrar mais coisas. E aí eles marcam o lago que eles saíram e eles vão em busca de outros destinos. E aí escolheram um lago aleatoriamente e foram transportados para um mundo absolutamente silencioso. Era como se tudo estivesse morto nesse mundo. Encontraram apenas ruínas. E aí começaram a explorar e encontraram várias pessoas como se fossem estátuas. O salão do lugar estava repleto, como se fosse um pátio mesmo de um castelo, e o destaque era uma figura bem imperosa, que ela se destacava das demais, tanto pela sua estatura quanto pelo luxo de suas roupas. E aí num monumento tinha um sino e uma inscrição. A inscrição era o seguinte: ousado aventureiro, decida de uma vez, faça o sino vibrar e aguarde o perigo, ou acabe louco de tanto pensar, se eu tivesse tocado, o que teria acontecido? Bom, gente, então aí o Diggory, ele fica imediatamente num estado como se tivesse sido enfeitiçado. Mas a Polly não. A Polly fica, para de besteira, você não tem nada com isso, vamos embora, deixa isso pra lá. Mas ele acaba por tocar o sino. E a vibração vai, é como uma onda ressonante. E de repente tudo volta à vida. As pessoas que estavam petrificadas e também a figura monumental que se destacava das outras. E é
ela quem era a Rainha Jades. E aí ela quer saber quem me despertou, quem foi o feiticeiro, enfim, até que ela vê as crianças e começa a falar daquele mundo, que ela era rainha e que matou todos com uma única palavra, e eles perceberam que o sol daquele planeta era vermelho, o que significa que era um sol velho, que estava quase acabando seu combustível. A gente sabe em condições astronômicas que quando um sol está nessas condições, ele está prestes a explodir, se tornando uma supernova ou se tornando uma anã branca. Em todo caso, ele estava perto de seu fim. E aí as crianças se veem apavoradas com aquela situação, a Rainha Jade começa a perguntar e as crianças deixam escapar que o sol do mundo deles é amarelo e ela percebe que é um planeta jovem. Então, quando eles vêm embora, ela dá um jeito de vir com eles. Ela agarra o cabelo da Polly e viaja com as crianças até o bosque entre os dois mundos. E aí as crianças percebem que para o anel transportar alguém, a pessoa só precisa estar em contato com quem tocou o anel, como se fosse um imã. E aí as crianças correm para o lago, que sabem que os levariam de volta para casa, mas aí a feiticeira consegue agarrar a orelha do menino e viaja com eles para o nosso mundo. E lá está a feiticeira em Londres. E aí ela conhece o tio André e arma uma confusão e diz que vai dominar o mundo e manda que ele procure carruagem, e é uma confusão desenfreada no meio da rua. A polícia é acionada, todas as pessoas da rua abrem as portas para ver a confusão que está acontecendo. Ela está em cima de uma carruagem chicoteando um cavalo e o dono do cavalo corre para tentar acalmar o animal porque sabe que é um animal valente, e aquilo ali fica desenfreado. Então as crianças sabem que precisam tirar aquela feiticeira dali, levá-la para o bosque entre os dois mundos e devolvê-la de alguma forma para o seu mundo. E aí tá a feiticeira, o cocheiro, o cavalo, o tio André, todo mundo ali tentando acalmar essa situação, porque a polícia já estava lá, a feiticeira tinha arrancado um poste da rua e estava com ele na mão batendo nos policiais. E aí as crianças percebem que aquilo ali tem que acabar imediatamente e vão e tocam nas pessoas e tocam nos anéis e são transportados. Quando eles chegam no bosque entre os dois mundos, estava lá a feiticeira, o tio André, o cavalo, o cocheiro e as crianças, é claro. E aí eles entram em outro lago, aleatoriamente, na esperança de que fosse o mundo da feiticeira. E a feiticeira ainda estava com o poste na mão. E entraram nesse lago. Quando eles fizeram a travessia e chegaram nesse novo mundo, perceberam que não era o mundo da feiticeira. Era uma completa escuridão. Ninguém se via, não era uma noite escura, era nada. Escuridão total, não se via nada. Até que de longe, eles escutaram uma espécie de melodia. E à medida que essa música, essa melodia ia tocando, coisas iam aparecendo, tipo a luz, colinas, a terra. E aí a pessoa que mais se sentiu em paz com isso foi o cocheiro. Enquanto os outros falavam e brigavam e discutiam, o cocheiro dizia: silêncio, eu quero ouvir. E aí, gente, eles perceberam que quem estava cantando a música era um leão. E aí tudo foi se formando, o mundo foi nascendo naquele momento. Estrelas começavam a aparecer, o sol começava a aparecer. Era como se a canção do leão estivesse convocando tudo isso. E aí tinham montes, assim, pequenos, na terra, que já tinha relva, que já tinha flores, que já tinha árvores. As árvores brotavam e cresciam lindamente. E aí dessas pequenos montes de terra brotavam animais. Alces, castores, elefante, leopardos, tigres, todos os tipos de animais brotavam desses montes. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, nessa ilustração, é possível ver como esses animais brotavam. Aqui nós temos esses montes de terra e daqui eles saíam. Era como se o nascimento deles fossem desses pequenos montes de terra. E aí o leão foi até esses animais e tocou em algum desses animais, focinho com focinho. E teve alguns que não foram tocados, mas os que foram tocados é como se tivessem sido escolhidos pelo leão para serem uma espécie de conselho de Nárnia. E o mais legal, os animais que foram tocados ganharam o dom da fala. E eles diziam: salve Aslan, salve o leão. Olhem essa passagem do que o leão fala para os animais.
Criaturas, eu lhes dou a si mesmas. Dou-lhes para sempre a terra de Nárnia. Entrego-lhe as matas, os frutos e os rios. Entrego-lhe as estrelas e entrego-lhes a mim mesmo. Nárnia está fundada. Zelemos por mantê-la livre. Convocarei alguns para o meu conselho, pois apesar de o mundo não ter mais de 5 horas de idade, o mal já penetrou nele. E aí, depois de tudo isso, o tio André era o único que não conseguia ouvir o Aslan. E nem os animais que falavam, porque na hora que tudo foi criado, era como se ele simplesmente não tivesse acreditado naquilo, não tivesse acreditado que o leão cantava e nem em todos aqueles milagres. Então ele era o único que não conseguia entender que os animais falavam e os animais também não entendiam que o tio André falava. E aí, por causa disso, os animais ficaram naquela confusão. O que é que ele é? Achavam que eram da mesma espécie das crianças, mas aí eles ficavam tentando se comunicar e o tio André apavorado. Até que o elefante pega o tio André pelas pernas e o sacode, aí do seu bolso caem moedas de ouro e de prata. E no local que essas moedas caem, nascem árvores. Tudo que caía na terra de Nárnia brotava, seja lá o que fosse. Fosse metal, fosse fruto, fosse doce. Aqui nós teremos algumas plantações inusitadas. Outra coisa, vocês lembram que a feiticeira tinha arrancado um poste de luz lá de Londres? Então, ela tentou agredir o Aslan com esse poste, mas é como se o Aslan nem tivesse sentido. E onde esse poste caiu, ele também nasceu. E aí a gente vai... Não vou entrar em outra história, vamos terminar essa aqui primeiro. Mas enfim, o poste também cresceu como se fosse uma árvore, assim como as moedas do tio André agora. E aí, o Digory, vendo o poder do leão, ele lembrou de sua mãe. Ela tinha uma doença que a estava matando. Então, quando o Digory viu toda aquela magia, todo aquele poder, ele lembrou das histórias que sua tia contava sobre frutos da vida eterna, alguma coisa assim. E aí ele vai atrás do leão e pede ajuda. Ele conta a história de sua mãe e o leão diz que apenas Digory e ele sabiam da dor de sua mãe. É como se o Digory visse nos olhos do leão que ele sentia a dor de sua mãe. Mas aí, antes de dizer que ajudava ou que não ajudava, o leão fala para ele: filho de Adão, conte aos outros como foi que o mal penetrou nesse mundo no dia de seu nascimento. E aí ele conta que foi ele, morrendo de vergonha, mas conta que foi ele que despertou a feiticeira, que a levou para o mundo dele e depois chegaram em Nárnia. E aí o leão faz uma pausa, chama o cocheiro, lembram do cocheiro que foi para Nárnia com eles, e pergunta se ele gostaria de ficar em Nárnia para sempre. Que afinal de contas o leão conhece muito bem o coração do cocheiro. E aí ele diz: eu gostaria bastante, mas eu sou um homem casado, eu tenho responsabilidades no meu mundo. E aí a esposa do cocheiro aparece, e aí eles são proclamados os primeiros reis e rainhas de Nárnia. E aí olha o que o leão fala para eles: reinarão sobre essas criaturas e a elas darão nomes, e farão justiça e as protegerão dos inimigos quando os inimigos vierem. E eles virão, pois há uma feiticeira do mal nesse mundo. Lembra alguma coisa, gente? Reinarão sobre os animais e lhes darão nome. Enfim, feito isso, ele volta sua atenção de novo para o menino e pergunta se ele gostaria de consertar o mal que ele fez, trazendo a feiticeira para Nárnia. E o Digory fala que sim e faz o que é preciso para remediar aquela situação. E aí a missão dele é ir até um jardim que cresce ao oeste de Nárnia, já fora das fronteiras de Nárnia. Dentro desse jardim, no centro dele, há uma árvore, e Digory deveria trazer um fruto dessa árvore para o Aslan. E ele aceita. E aí o cavalo que viajou com eles de Londres até Nárnia, ele ganha asas para ajudar o Digory nessa missão. Polly também deseja ir junto, então ela vai. E aí eles fazem essa viagem. Quando chegam nesse jardim, eles entendem que apenas o menino é quem deve entrar no jardim. E aí quando ele chega na entrada do jardim, tem um portão imenso com uma inscrição. E aí ele lê a inscrição e na hora que ele toca na placa, o portão se abre. E aí ele entra, sai procurando
e não é difícil de reconhecer. Na hora que ele vê a árvore, ele já sabe que é aquela. E os frutos são magníficos. Ele pega um fruto para guardar, mas antes ele olha e sente o cheiro do fruto. E isso deixa com uma fome e uma sede desesperadora. É como se ele estivesse passando provações a todo momento com aquele fruto. E aí, quando ele olha para cima, ele vê que tem um pássaro gigante em cima dessa árvore. E ele também percebe que não está sozinho. É mais ou menos isso aqui, o que ele encontra. É mais ou menos essa cena. Ele vai pegar a fruta e vê o pássaro, e ele vê uma pessoa ali escondida olhando para ele. E aí, quem era essa pessoa? A feiticeira Jades, e ela já tinha comido desse fruto. Na verdade, ela tinha roubado o fruto, pois ela não entrou no jardim pelo portão da frente, ela entrou pulando as cercas do jardim. E aí é como se ela tivesse ficado mais poderosa, ela estava mais pálida, e foi a maior tentação do Digory no jardim, porque ela tenta persuadi-lo a comer o fruto, ela fala da mãe dele, ela joga todo tipo de chantagem emocional em cima do menino, tentando fazer com que ele coma o fruto, mas ele não come. E volta e entrega o fruto para o Aslan. E aí, quando ele entrega esse fruto, Aslan reconhece o tamanho da tentação que ele passou, o tamanho da provação que ele resistiu, e ele pede que o menino semeie o fruto perto do rio. E desse fruto plantado, rapidamente vai crescer uma árvore, e Aslan permite que Digory pegue um desses frutos e o leve de volta para o seu mundo. E ele diz que a mãe dele pode comer o fruto, que ela será curada, ela não viverá para sempre, mas ela vai ficar curada daquela doença. E aí fica aquela preocupação com a feiticeira. Eles contaram para o Aslan tudo o que aconteceu e ele vai garantir às crianças que, por causa da presença da árvore, a feiticeira não ousará se aproximar de Nárnia por muitos e muitos anos. E aí as crianças voltam para casa, levando o tio André, com a missão de destruir os anéis. Então, quando elas chegam de volta, é como se o tempo não tivesse passado. Eles ainda estão no meio da confusão, que tinha policiais, que tinha uma carruagem quebrada. Eles aproveitam a multidão porque eles não estavam sendo notados e eles correm para casa. O Digory ele vai direto para sua mãe, ele lhe dá a maçã, pede para ela comer, enquanto a Polly se encarrega de subir no laboratório do tio André e pegar os anéis. Eles têm que destruir os anéis. E aí a mãe do menino come o fruto e adormece. Ali ele já percebe que ela está levemente melhor, ele sabe que ela vai ficar bem. E aí ele pega o miolo daquela maçã que ela comeu, junto com os anéis, e ele enterra no quintal da sua casa. Bom, e aí nós vamos dar um salto no tempo agora, para quando o Digory já era adulto, que se tornou um famoso professor, o professor Kirk, que nós vamos nos encontrar com ele brevemente. E ele tem uma casa de campo, então ele volta vez por outra a Londres, e onde ele plantou o miolo da maçã e os anéis, tinha virado uma árvore linda, com maçãs belíssimas, mas essas maçãs elas não tinham poder de cura. Mas ele sabia, ele sentia que a árvore, ela sabia de onde ela vinha, ela sabia seu pertencimento. É tanto que às vezes, quando estava sem nenhum vento, estava tudo parado, a árvore balançava. E aí ele pensava que em Nárnia, naquele exato momento, devia estar uma ventania balançando as árvores. E aí, um dia, acontece uma tempestade muito grande em Londres, e o vendaval é muito grande, e aí a árvore cai. E aí ele não tem coragem de transformar toda aquela madeira em lenha, e o que é que ele faz? Ele manda fazer um guarda-roupa com essa madeira e leva esse guarda-roupa para casa de campo. E aí desse guarda-roupa, da madeira dessa árvore, será o início das viagens entre o nosso mundo e o mundo de Nárnia. Então essa foi a história do Sobrinho do Mago, o primeiro livro das Crônicas de Nárnia. E, gente, é uma pena que esse livro não tenha sido adaptado para o cinema. Muita gente nem sabe dessa história. Acha que as Crônicas de Nárnia elas se iniciam com o leão, a feiticeira e o guarda-roupa.
Mas aqui vocês viram que a história é fabulosa. É claro que ela vai entrar muito na questão religiosa. Aqui tem vários momentos em que o C.S. Lewis ele vai parafrasear a Bíblia. Mas, gente, eu quis fazer esse vídeo assim para que eu pudesse despertar em vocês o máximo de curiosidade. Nada do que eu tenha contado aqui é suficiente perto da beleza e do prazer de ler essa história. Sem contar que são livros pequenos, é uma leitura de um dia, você consegue tranquilamente ler esse livrinho em um dia. E de todos os 7 livros, eu tenho um carinho especial pelo Sobrinho do Mago. Eu não sei se por conta do bosque entre os dois mundos, essa passagem ela realmente mexe muito comigo. Acredito que por conta da descrição da paz que há naquele lugar, o lugar é tão calmo, você consegue ouvir as raízes das árvores bebendo água. Então, assim, esse lugar, ele já apareceu muitas vezes assim na minha mente, principalmente nos meus dias mais tristes. E assim como as crianças, que aqui também é relatado que depois dessa experiência, a vida deles foi uma vida feliz, porque tudo que acontecia de ruim, eles lembravam de Aslan, eles lembravam do leão. E aquilo ali era força para ele em meio às dificuldades. Bom, gente, eu espero ter convencido pelo menos alguns de vocês a lerem O Sobrinho do Mago. Sem dúvida é um dos meus livros favoritos. E olha que é só o primeiro da série. Ele é todo ilustrado, tá cheio de marcações, gente. Mas aqui, ó, à medida do que você vai lendo, ele vai te explicando com essas imagenzinhas fabulosas. E assim, é um presente. Eu li pro meu filho, ele realmente prestou atenção, ficou interessado e ansioso para saber o que ia acontecer. É uma prova de que é um livro para todos os públicos. Então, gente, sensacional, maravilhoso. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela audiência. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de comentar. Isso vai me ajudar bastante a continuar fazendo esse tipo de trabalho, que é o trabalho que eu amo. Então, gente, muito obrigada por tudo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.